Oi, eu sou a Lô, como você está? Hoje nós vamos falar sobre como fazer o seu devocional. Antes de tudo, vale lembrar que devocional nos lembra devoção, inclusive vem de devoção e tem tudo a ver com reverência, respeito ao nosso Senhor. Então, fazer o seu devocional requer um momento de reverência, de respeito, de entrega a Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que você deve ter um horário e um local definido. Não precisa ser o local mais elaborado ou o horário que você considera o mais indispensável, como se fosse, por exemplo, eu só posso fazer o devocional de manhã, as pessoas só falam de fazer o devocional de manhã. Não, de manhã é muito bom, gente. Eu amo fazer devocional de manhã. Mas se você não conseguiu, você pode fazer em outro horário, você pode fazer à noite, por exemplo. Se você não tem um quarto, um espaço íntimo para você ter um momento com o Senhor, você pode encontrar outras formas, outros locais para você conseguir se aproximar de Deus. Quando eu morava com minha mãe ainda, eu fazia o devocional no banheiro. Gente, eu sentava no chão do banheiro, orava e lia a Bíblia ali, porque eram 5 pessoas na mesma casa. Eu não tinha o meu quarto, não tinha um lugar privado, então ou eu fazia isso, ou então eu acordava mais cedo que todo mundo, ou ia dormir mais tarde que todo mundo. Mas o importante é que eu não abria mão desse momento com o Senhor e você também deve fazer isso. Outra coisa importante é já deixar separada sua Bíblia e um caderno para você anotar ou algumas folhas. É muito importante você ter ali um espaço para você registrar tudo que o Senhor já falou com você naquele dia. Você também pode ter um material de apoio, como por exemplo, um pão diário, sabe? Que é aqueles livrinhos que tem um devocional por dia, onde você vai ler um versículo e tem uma reflexão, ou até um aplicativo da Bíblia que tenha planos, enfim. Várias coisas podem ser materiais de apoio, mas isso não substitui o seu próprio estudo, tá? Então é mais para você ter uma reflexão ou fazer um estudo mais aprofundado daquilo que você está lendo. Uma coisa importante que eu aprendi no livro Segredos do Lugar Secreto: Deus já está lá. Então, quando nós entramos no momento de devoção, no momento de intimidade com o Senhor, nós temos que entender que o Senhor já está lá. Isso traz mais reverência ao nosso coração, traz mais tranquilidade e mais temor também. Então, quando nós formos falar com o Senhor, nós teremos cautela com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós colocaremos ali diante do Senhor. Claro que a gente não vai esconder o que nós somos de verdade. A gente fala mesmo os pecados que a gente cometeu, pede perdão. Eu quero dizer no sentido de respeito mesmo, de se apresentar ao Senhor da forma que Ele realmente merece. Então é muito importante a gente ter a consciência de que o Senhor já está lá esperando pela gente. Bom, depois que você for para o seu momento de devocional, é importante você orar pedindo ao Senhor para te dar discernimento ali, sabedoria para o que você vai ler na palavra dele. Então, se você já tem um texto em mente, você vai abrir naquele texto, vai orar e vai pedir ao Senhor para ele abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, para você realmente compreender o que ele quer falar com você. E aí você vai ler o texto do dia, você vai ler o que Deus colocou no seu coração, ou de repente um livro que você escolheu para ler naquele mês. Ai, Lohane, eu quero muito ler Esther. Então começa a ler Esther, começa a ler Gênesis, enfim. Começa a ler um livro e fica naquele mês, naquele livro. Então, você vai estudar o que você está aprendendo ali sobre Deus. E aí, tem 3 perguntinhas que podem te ajudar nesse processo. Conforme você for lendo, você pode responder essas 3 perguntas que vão te ajudar a fazer esse estudo mais aprofundado. A primeira pergunta é: o que eu aprendo sobre Deus? Então, por exemplo, se nesse texto você está vendo muitas coisas sobre a generosidade de Deus ou sobre a bondade de Deus, você vai anotar: o que eu aprendo sobre Deus é sobre a generosidade dele, como ele é generoso, como ele ama abençoar as pessoas. Outra coisa importante: o que ele quer me ensinar? Será que nesse texto Deus quer me ensinar a amar mais as pessoas, quer me ensinar mais a ter paciência com outros, né, com outras pessoas que estão ao meu redor? E outra coisa importante é como aplicar no meu dia a dia. Então, o que eu posso aplicar desse texto aqui no meu dia a dia? Eu posso ter mais fé, eu posso ter mais coragem. Quando eu estiver lá no meu trabalho, na minha escola e alguém implicar comigo, ou alguém dar uma alfinetada, eu posso ter mais paciência, mais tolerância, respirar fundo. Então, você vai colocar um exemplo prático de como você pode aplicar aquela verdade no seu dia a dia. Depois que você leu o texto, você anotou as suas reflexões e suas considerações,
você já orou, né? Enfim, você vai sim ler o texto de reflexão do seu material de apoio. E aí, isso é muito importante. Você precisa primeiro fazer a sua própria reflexão, compartilhar com você mesma no seu caderninho ali o que Deus falou ao seu coração. E depois você vai para o seu material de apoio, porque senão você fica meio que comendo o alimento mastigado, que não é nenhum problema se você está começando na fé ou se é o primeiro momento que você está tendo contato ali com a palavra de Deus, não tem problema. Mas a ideia é que aos poucos você se torne mais íntima do Senhor e não ouça somente aquilo que os outros falam, que é muito bom também, mas que você tenha as suas próprias experiências com Deus. Então, por isso eu recomendo que você leia primeiro na sua Bíblia, anote o que você entendeu, respondendo essas 3 perguntinhas aí para começar o que eu comentei aqui, né? E depois você passe para o material de apoio. Então, leu na sua Bíblia, escreveu o que você entendeu, aí sim você lê o material de apoio ali, o devocional do Pão Diário, do aplicativo da Bíblia e tudo mais. Para finalizar o momento de leitura, você pode orar pedindo ao Senhor para te ajudar a aplicar aquelas coisas, tá? Por exemplo, Senhor, eu aprendi sobre gratidão, então me ajuda a agradecer mais e reclamar menos no dia de hoje. E aí pronto, você vai estar com aquela palavra no seu coração e você vai tentar exercitar ao longo do dia para viver uma vida de devoção. Porque o devocional não acaba no nosso momento de intimidade. Na verdade, ele começa ali. E aí, quando você sai daquele momento, é aí que a sua fé é provada e que você será aperfeiçoado para exercitar aquilo que o Senhor colocou, depositou em você naquele dia. Esse vídeo foi baseado no estudo e na leitura bíblica, mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo também voltado para o momento de oração, que também deve estar presente no momento de devocional. Então você vai ter ali um momento em que você escuta o Senhor, que é lendo a palavra, mas você também vai ter o seu momento de falar com o Senhor. E aí é uma conversa recíproca. Se você achar legal, comenta aqui porque eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.